tarde, boa noite, não sei a hora que você vai assistir essa aula. Vamos dar continuidade, né, que o Senhor possa nos direcionar para que nós possamos ter entendimento do que Ele realmente quer falar, conosco através dessa aula. Deus nos chamou para realizar algo, né? E quando Deus nos chama, uma coisa que Deus quer na sua vida é que você tenha impacto na vida de outras pessoas, né? Deus te chama, liderança, para você fazer a diferença na vida de pessoas. Ele não te chama para você passar pelo mundo, né? Para você passar pela vida das pessoas sem causar, né? Sem causar algo, sem marcar a vida das pessoas. Então nós, como líderes de células, nós fomos chamados para impactar na célula, na igreja, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde quer que nós estejamos. Nós fomos chamados para fazermos a diferença. E quando nós fazemos a diferença, nós causamos impacto na vida de outras pessoas, certo? Inclusive na vida da nossa célula, né? Nós precisamos ser uma célula, nós não podemos ser uma célula acomodada. Nós precisamos ter uma célula que ela sofra um impacto com relação à nossa vida. A nossa célula, as pessoas que estão ali conosco, elas precisam olhar para nós e sentir desejo de vir à casa do Senhor. Poxa, já pensou a gente fazer uma célula na segunda, na quarta, ou outro dia, na quinta, e quando chegar no domingo, onde nós estamos ali, toda a liderança se reunindo para ouvir uma palavra, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, cadê os nossos liderados de célula? Então, se os nossos liderados de célula não estão tendo esse desejo de vir para a casa do Senhor, adorar o Senhor, então nós realmente precisamos fazer uma reavaliação sobre o impacto que nós estamos causando na vida dessas pessoas, porque não podemos nos acomodar só com a célula. Nós precisamos sim fazer com que essas vidas também tenham desejo de vir para a célula, do jeito que nós precisamos impactar outras vidas tendo desejo de receber a Jesus, né? Tendo desejo de conhecer aonde nós congregamos, tendo desejo de querer seguir o caminho que nós estamos trilhando. Então isso significa que nós iremos passar pela vida das pessoas, causando impacto na vida dela. E aqui no nosso estudo está dizendo assim, muitos estão passando pela vida sem fazer diferença na vida de outras pessoas, nem mesmo na sociedade. Passam despercebido. Talvez você pense que sua vida é inexpressiva, incapaz de influenciar quem quer que seja, mas Deus não planejou isso para você. Primeiro que Deus nos fez a imagem, né, e semelhança dele, então esses não são os planos de Deus para nossas vidas, para a gente passar desapercebido pela vida de outras pessoas, não. Jesus disse que veio para que nós estivéssemos vida e vida em abundância. E o que significa essa vida em abundância que Jesus falou? Vida em abundância é você ter uma vida com propósito, né? O significado dessa vida é propósito, né? E depois vida eterna. Ou seja, o Senhor falou, eu vim para que vocês tenham vida. Uma vida sem propósito não é vida, né? Uma vida sem propósito, ela não vai te levar em lugar nenhum. Então, quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, a primeira coisa que o Senhor está querendo dizer é que você viva com um propósito. Deus tem um propósito determinado para a sua vida. Então, viva essa vida com um propósito, certo? E logo depois, essa vida em abundância fala também da vida eterna. Então, se nós temos uma vida com propósito, que propósito é esse? Propósito de levar outras vidas para esta vida eterna, no qual nós vamos ter também essa vida em abundância, essa vida que Jesus veio conquistar na cruz para mim e para você. Agora, nós te fazemos uma pergunta.
Qual o propósito da sua vida? O que você veio fazer neste mundo? Quando você atender ao chamado de Deus, entenderá o significado e o propósito da vida. Os discípulos de Jesus impactaram o mundo. Na palavra de Deus, em Atos 17:6, fala assim: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, né? Olha o impacto que esses homens estavam causando. As pessoas ainda não conheciam os apóstolos. As pessoas ouviram falar dos apóstolos. E aí, quando os apóstolos chegaram e disseram assim, esses homens estão causando um alvoroço, né? Agora chegaram aqui. Então, é este impacto, né? Este impacto que Deus está nos chamando, esse chamado de anunciar, aonde quer que nós estejamos, anunciar com a nossa vida, porque o nosso amor, ele seja um amor tão grande, um amor tão gigantesco, né? Que o nosso propósito seja tão grande, que a nossa fé seja uma fé tão inabalável, né? Que o nosso modo de falar seja um modo de falar que fale de Cristo, que as pessoas possam olhar e dizer, realmente, essa pessoa causa um impacto, causa uma transformação, né? Esse impacto significa que nós precisamos ser agentes transformadores, né? Agentes de transformação aonde quer que nós estejamos. Em Atos 11:26 diz assim: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Gente, não existia essa palavra cristão. Eles eram imitadores de Jesus. Jesus faziam e eles passaram tempo observando, ouvindo as palavras de Jesus. Hoje nós temos a palavra de Deus viva, a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos Jesus, a história de Jesus, o que Jesus fazia, o que Jesus pregou, o que Deus quer das nossas vidas, qual o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nós temos aqui, certo? E os apóstolos, né, chegaram ali, eles eram tão imitadores de Cristo que as pessoas falaram ali, poxa, os pequenos Cristo, né, os pequenos Cristos, os cristãos, que significa pequenos Cristos. Por quê? Porque eles eram imitadores de Jesus. Então precisamos, né, continuar fazendo essa autorreflexão para que a gente possa fazer líderes com que nós possamos ser impactados, nós possamos impactar a nossa célula, né, e o meio que nós estamos, em nome de Jesus. Saiba que Deus está atuando poderosamente no mundo e quer ver você do lado dele. Você está disposto, líder? Formando uma equipe capaz de transformar a vida das pessoas com algo que seja verdadeiramente impactante. Desculpa aí o metrô. Impactante, duradouro e eterno. Você precisa compreender que faz parte deste plano. Deus não chamou você para você passar desapercebido. Deus não chamou você para você viver timidamente, mesmo porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus, né? Nós fomos chamados para a gente não ter essa timidez de anunciar e de sermos a imagem e semelhança, de sermos como Jesus, né? Olharmos para Jesus e nós fazemos a diferença, inclusive dentro da nossa célula. Que talvez a gente ache, liderança, que o fato da gente estar lá pregando o Evangelho, né? A gente está lá pegando a palavra de domingo, orando, cantando um louvor, ministrando essa palavra, talvez a gente ache que a gente já está fazendo a nossa parte. Não é a respeito disso. Não é a respeito disso. Não é a respeito da gente fazer a nossa parte, não é a respeito, porque a igreja em célula, eu tenho que ter uma célula, não é a respeito disso. É a respeito de algo que tem que arder dentro do nosso coração. Nós precisamos fazer algo a mais, algo a mais. Estamos na nossa célula, né? Peguei algumas pessoas
para a nossa célula que tem toda a condição de liderar, né? Algumas delas já chegaram para mim e disseram: eu quero ser um líder de célula, estou preparando essas pessoas. Só um rápido testemunho. Estou preparando essas pessoas. Em cada quarta-feira eu coloco um para ministrar, um para pregar, um para falar. Falo de ganhar vidas. Então peguei essa turma de pessoas para preparar para eles irem e depois abrirem a sua célula. Mas eu não estava muito satisfeita. Eu quero mexer, eu quero fazer algo, eu quero impactar, né? E aí o que a gente fez? Chamei todos na quarta-feira, oramos por vidas que nós vamos encontrar na quarta-feira, porque nós vamos sair de casa, né? Fizemos bilhete, oramos, pedimos palavras a Deus, fizemos bilhetes aleatórios, falando de Deus, falando de pessoas que estão afastadas da presença de Deus, falando de sonhos, falando dos planos de Deus, que Deus ama essas pessoas, e fizemos ali alguns bilhetes e oramos por essas vidas, que eu sei que Deus vai nos direcionar, e nós vamos sair e aleatoriamente dentro do bairro nós vamos entregar esse bilhete confiando que Deus vai falar, porque nós queremos ganhar vidas para o Senhor, entendeu? Então, além da gente estar na nossa célula, nós precisamos fazer com que nossa célula tenha o desejo de ganhar outras vidas. A nossa célula, ela não foi feita para ficar ali só comido. Não, nossa célula foi feita para impactar de alguma forma, entendeu? Então, que esse rápido testemunho possa também servir para você dizer assim: preciso fazer algo, minha célula ela precisa ter sede de vidas. Eu sei que, como o pastor Saldanha falou, às vezes a gente fica na célula, às vezes falta pessoas, às vezes vai menos pessoas, mas não importa, não é sobre isso, é sobre as pessoas que estão ali sentirem desejo de fazer a diferença na vida de outras pessoas. É sobre isso que a nossa aula está falando, né? Sobre que diferença nós estamos fazendo no mundo como líderes de célula, como pessoas que têm discípulos. Amém? Saiba que Deus está atuando, vou dar já ali para vocês, atuando poderosamente, né? Você precisa compreender que faz parte do plano de Deus. Coloque isso na sua mente, né? E não coloque só na sua mente, leve isso para a sua célula, né? Entenda isso. Não estou mandando você levar o estudo, não é isso. Eu quero te pedir, líder, para você entender isso e lançar isso para a sua célula, certo? Deus tem atribuições para você. É o tópico seguinte: cumprir sua missão no mundo é propósito de Deus para a sua vida. Amados, não há nada mais importante na sua vida, do que a missão que Deus tem para você. Não, nada. Eu não vou nem fazer tópicos, eu só vou falar essa palavra, nada. É mais importante na sua vida do que a missão que Deus tem. Quando você entende o chamado, quando você entende a missão, não se preocupe, Deus cuida do resto. Deus faz todas as coisas possíveis. Então, qual a missão que Deus tem para a sua vida? A palavra de Deus em Mateus 28:19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem um ministério, você tem um chamado de Deus, você tem uma missão, que é o seu serviço junto ao corpo de Cristo, discipulando vidas que se multiplicarão em outras vidas. Essa é a nossa preocupação. Nós não fazemos célula para uma mera reunião, não é isso. Nós fazemos célula para treinarmos essas vidas para ganhar outras vidas para Cristo. Nós temos que